Começou! O que vai acontecer com o menino Jesus? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Caba macho. Rock and roll, né, papai? Rock and roll. Começou! Bem-vindos a mais um Podes Crer, somos imigrantes brasileiros dando as notícias globais, na verdade palpitando, né? É bom, é importante não esquecer. Eu sou o Roger Stark. Eu sou o Monte Barbosa e estamos aqui semanalmente comentando a puta loucura de viver. É isso aí, então a gente ficou devendo 2 ganchos essa semana. O primeiro foi sobre o calendário e o segundo foi uma retrospectiva, vamos chamar assim, rápida sobre a história da Coreia, que vou te dizer que eu fiquei estudando para fazer essa parte aí e é difícil resumir, viu? É bem difícil. Exatamente. Eu imagino que é uma treta milenar. Não, o troço é muito louco. Pois é, então vou começar com o mais rápido aqui, né, Roger? Só aproveitando que nós estamos aqui na semana que entra o ano, né, e todo Episódio 11, toda a comoção mundial em tema do ano novo e tal. E aqui no nosso dever de ser o profeta do apocalipse, vemos aqui fazer uma podescrezização, porque esse trem do ano novo é uma grande bobagem, né? Então vamos lá. Cientificamente, qual o grande problema do ano novo? Começando que o calendário que a gente usa, ele é o chamado calendário gregoriano e tem 12 meses irregulares. Tanto é que a gente aprende na escola desde pequeno que precisa do ano bissexto para fazer uma correção dessa irregularidade, né? Então, na verdade, esse calendário, mano, ele foi feito no tempo do Império Romano e está em vigência ainda, né? O que é uma grande loucura. Então, se a gente for para isso, qual seria então o calendário natural, né? Qual seria, vamos dizer assim, que a gente estaria em sincronia com a natureza e o povo? Simplesmente ele é muito fácil, né? A gente tem um dia, a gente conta certo, que é uma volta completa da Terra no seu próprio eixo. Um mês seria uma volta completa da Lua ao redor da Terra. Aí já vamos mal, né? E um ano então seria uma volta completa da Terra ao redor do Sol. Também vamos muito mal. Na do Sol a gente vai mal porque a gente tem que corrigir por um dia a cada 4 anos. Exatamente, é isso? Exatamente. Então assim... Falta precisão. Falta muita precisão, né? Então é um total falta de equilíbrio, né? Pelo menos o calendário, porque o chinês ele tem outro calendário. Não vou entrar nesse, porque eu nem sei eu sei que o chinês não conta o calendário igual não. Então a gente tá falando do mundo ocidental. Então a gente fez aqui uma pequena breve análise da linha da temporal da humanidade e no passado que contavam tudo muito certo. E o que a gente considera hoje são civilizações que não eram desenvolvidas, né? O primeiro grande exemplo seria os druidas, que eram, vamos dizer, os índios da Europa, né? Que é a cara que a gente acha que é o Gandalf, mas não é. Né? A gente escuta falar druida, eu falo druida, os dois devem estar certos, as duas formas devem estar certas. Mas eu sempre penso num episódio de, sei lá, de um RPG, de um jogo. Exato. E às vezes o cara esquece que de fato eram os índios dos europeus, né? E aí isso aí que é o grande fato interessante desse todo esse assunto aqui. É exatamente isso, que apesar de os druidas e o povo maia, os astecas, toda essa galera que estava aqui no continente americano nunca terem contato, eles tinham o mesmo calendário, que é o calendário, vamos dizer, o calendário perfeito. Qual seria? Respeitando a lei do cosmos. 13 meses de 28 dias, e aí você está totalmente sincronizado. Com o Sol, eu fecho. Com a Lua. Eu gostei. Sincronizado. E como é que a gente ia chamar o 13º mês? Nós ia ter que fazer uma campanha no Twitter. Não, e outra coisa, o mês de dezembro também que a gente usa hoje está todo errado, porque o mês de dezembro, né, na etimologia da palavra, seria o mês 10. Pois é, né? Eu sempre pensei sobre isso. Tá errado também. Então, na verdade, isso aí reflete muito a loucura que é a sociedade ocidental, né? Totalmente fora do eixo, meu. Não tem pino de centro nenhum.
totalmente em desrespeito à natureza. E o que a igreja fazia quando ela mudava calendário e mudava data, feriado, eu não sei dizer a história, eu não sei fazer a conta aqui ao vivo, que nem tu fez, mas eu sei que o Natal não é Natal, a Páscoa não é Páscoa, é tudo, tipo, o nascimento do menino Jesus não foi quando ele nasceu, e cheio de Tudo, história mano, assim, ó, né? tudo errado. O Papai Noel é um santo turco que né, por definição, um muçulmano e acaba sendo o ícone da bondade do Natal pro cristão. E Infelizmente, ele né? tem um irmão que se chama Krampus. A galera no Brasil não conhece muito essa parte. Exatamente. Isso lá na Áustria, é bem comemorado. Nos todos os países nórdicos, na Europa no geral, Krampus é o velho do saco brasileiro. É a versão do velho do saco É o brasileiro. anti-Papai Noel. É o anti-Papai Noel, que é, na história, irmão do Papai Noel. E ele leva os menininhos que se comportarem mal, vamos dizer assim. É o velho do saco, pelo menos aqui no sul era a história do velho do saco. Exatamente. E a grande prova que ele não existe é que eu tô vivo até hoje. Mas só para contar mais um pouquinho do Krampus, o que é interessante é que um pouquinho antes do Natal, nesses países como a Áustria, eles fazem um desfile dos Krampus. E aí adultos se vestem meio de capeta, digitem Krampus com K no Google. E é meio que uma fantasia que é pra dar medo nas crianças. E daí desfila aquele bando de demônio, vestido de demônio, no caso, e com fogo, e incomodando as crianças que estão vendo. E os pais ficam mostrando os capetas no desfile e falando, ó, se tu não te comportar, ó, é aquilo ali que vai acontecer contigo. Pouco trauma, E é né? muito louco. Pouco trauma, pode cuidar do menino. É muito louco como são as metodologias antigas de educação Exato. que prevalecem até hoje, porque esse negócio de se vestir de capeta, assustar criança, não deve ter sido inventado ontem, né? De jeito Não nenhum. foi nos anos 2000, com certeza. De jeito nenhum, mano. E é isso, né? Então, assim, pra gente passar aqui para o tema do calendário adiante. Então é isso. Então, se a gente for parar para perceber mesmo, a natureza ela é impressionante, né? A questão do sincronismo. Porque até o ciclo menstrual dos seres femininos, grande parte deles também tem 28 dias. E está sincronizado com o ciclo da lua, das marés do mar e toda essa história. Existe aí um plano superior que está muito além da nossa compreensão, que rege tudo isso, né? Então, essa é a notícia. Tomara que um dia a gente possa voltar a ter um ano de 13 meses, 28 dias, em total sincronia com o universo. Ó, mandem pra gente qual vocês acham que tem que ser o nome do 13º mês, porque tá em aberto aí. Boa, Ó. Roger, exatamente. Quem mandar primeiro ganha. E a gente Os lê maconheiros aqui depois, ó. vão mandar. É a Aérea de Aquário. Ou quem gosta de horóscopo também. Não, Roger, esse aí tá proibido. Esse aí eu já veto antes. Se mandar trem de horóscopo, vai ser deletado. Na verdade, vamos criar uma caixa spam com a hashtag de horóscopo e tudo relacionado ao horóscopo. E quem tiver achando ruim, pode xingar que a gente põe ao vivo online a reclamação. Mas, ô, mano, tu sabe, aliás, deixa eu abrir esse parênteses aqui rapidinho. Entre as conversas que eu tive com as pessoas aqui do Brasil, mais que escutam o nosso podcast, mandaram vários elogios, são tudo teu fã, Montanha. Obrigado, galera. É bom que vocês não me conheceram ao vivo ainda. Segue nessa ideia. O que as pessoas mais comentam sobre como elas te imaginam, já pediram pra eu mostrar foto tua pra ver como que tu é. E aí todo mundo pensa, cara, que tu é do jiu-jitsu. Caralho! Por causa do apelido Montanha, Pode e crer. tal. E aí as pessoas pensam que tu é do jiu-jitsu. E aí eu queria te perguntar o que tu acha sobre o jiu-jitsu. Mano, o jiu-jitsu é grande admiração, né? Ainda mais, principalmente pra mim, a história do jiu-jitsu seria uma metáfora do que é o Brasil, né? Porque o jiu-jitsu chega do Japão, era uma arte que milenar, muito tradicional, conservadora. Aí o brasileiro vem, pega ela. É o que um pouco faz até com o sushi do Japão, né? Joga ali um cream cheese e cria um trem que não tem nada a ver com o Japão, mas sai um negócio muito bom, né, velho? Então o Brasília Jiu-Jitsu
É isso, né? Hoje em dia, internacionalmente, super respeitada, admirada e tudo, né? Até mesmo o próprio Joe Rogan lá, que é o comentador do UFC e tem o podcast mais famoso e tal. O cara paga um pau violento, e, né? E a questão de linhagem, né, velho? Já estão, acho que na 4ª geração, todos os Gracie são ninja. Não, e a história da família Gracie. É um conto, é um conto de anime, meu irmão. Você podia fazer um anime completo com a história do jiu-jitsu no Brasil. Não, e vamos dizer assim, eles são a família samurai do mundo. Parece que é um plot de anime. Porque no Japão teve vários caras que lutavam arte marcial e eram muito bons individualmente. Mas tu tem uma família de lutadores, campeões, conhecidos. É uma família, é como se fosse uma família samurai de arte marcial, entendeu? E é brasileiro, isso é brasileiro. A única família de arte marcial da história desse planeta é brasileira. Não, Olha e a beleza do Brasil é exatamente essa, né, mano? Porque com certeza, se o Hélio Gracie fosse um japonês no Japão, ele não teria tido a oportunidade de desenvolver a arte dele. Devido ao tradicionalismo, né? Ao conservadorismo. Não pode, o jiu-jitsu é assim, não pode e vai tomar no seu rabo. Né? E como é no Brasil tudo pode mesmo. No Brasil pode comprar a vacina do corona e não comprar as injeções para dar vacina. Pode também, não passa nada, né? Então, assim, essa é a parte linda do nosso querido Brasil, né? Da liberdade realmente devido à inoperância do governo permitir que as pessoas possam fazer quase tudo que elas têm vontade. E até que se for ilegal também, não sendo pobre, não dá problema não, Zé. Mas fechando então o negócio do jiu-jitsu, parece que ficou gigante. Vamos voltar pra Coreia. Porque assim, só pra deixar bem claro, Montanha não luta jiu-jitsu. Eu luto jiu-jitsu há quase 12 anos. Então é de fato o esporte da minha vida. Inclusive posso trazer bem mais conteúdo se vocês tiverem interesse sobre isso. Porque a história é muito foda. Eu posso em algum momento trazer a história. E é brasileiro. É um negócio que eu acho que os brasileiros deveriam saber, sabe? Valorizar a sua história e tal. Mesmo que não goste de luta e coisa, a história é foda. Enfim, então vamos voltar. Então a Coreia, vamos começar de novo, né? Nós fudemos a linha do podcast que eles têm de mas foda-se. Dá nada, ficou bom, ficou bom, nada. deixa lá. Beleza então. Então bora pro segundo Hulk, que é sobre o relacionamento, um pouco de história sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Que na verdade, não tem jeito melhor de começar essa história contando que elas eram uma só. Elas eram só a Coreia. Inclusive eu já conheci coreanos, tu pode me confirmar, Montanha, provavelmente tu também conheceu, que não gostam que fale Coreia do Sul. Eles pedem pra te falar Coreia, só Coreia. Se tu falar Coreia do Sul, tu tá segregando. Pra eles lá existe uma problemática por trás disso que a gente, né, culturalmente não conhece. E aí, no final, eu já acabei cometendo essa gafe mais de uma vez e o coreano me corrigindo. O bom do coreano, Roger, que não causa medo em ninguém, né, mano? A não ser se você souber que o cara for faixa preta em taekwondo, aí você... Mas, em geral, eles são... Mas aí os guris são jiu-jitsu também. Não, aí a briga é boa. E, então tá, a Coreia era um país só e era praticamente mandado pela China. Isso que eu tô falando é lá nos anos 1000 e alguma coisa. Não, acho entendeu? assim, ó, pra gente fazer uma correlação bem simples, é o seguinte, a China sempre foi o que é os Estados Unidos pra gente. É aquele vizinho maldito que tá ali gigante, que faz bullying com você a sua vida inteira. Só que quando começaram as grandes navegações, ali pelo ano 1500, a China estava um pouco em declínio econômico, apesar dela ter ali uma seleção de gente que ela só tributava, que era meio que a colônia dela, o jeito dela fazer colônia nos lugares mais pobres, ao redor dela, que eram... O próprio Japão era pobre, o Camboja, a Malásia, Nepal, Sri Lanka, Tibete e a Coreia. Quando os europeus começaram as navegações, eles vieram com muito poder e o Império Chinês estava em declínio e os europeus começaram a pegar e fazer colônia na Ásia, entendeu? A própria Inglaterra pegou a Índia, mas teve muito holandês e francês dando banda por aquelas ilhazinhas ali da Ásia e tocando terror, né? Vamos dizer assim. Nessa época aí também abri só um pequeno mini parênteses aqui, os holandeses são os piratas europeus, né? Tanto que no Brasil a gente tem um grande exemplo, que você vai lá em Recife e sai um montão de gente de louro do olho azul que chama Van de Donk. Eu falei, ué, que isso, meu irmão? É José da Silva Van de Donk. Eu falei, ué, que isso? De onde você sai? Ah, não, meu tataravô era holandês. Puta que pariu, mas nunca... Que porra é essa?
Mas é de jeito, a Indonésia, né? Toda essa parte aí, os holandeses foram bem picareta nesse E essa sentido. história aí do holandês, do Van den Doel de Recife, é interessante porque conta um pouco da história do Brasil também, que o Brasil já entrou em guerra com a Holanda. Olha que loucura. Mas essa eu vou deixar para outro dia. E aí, então, o que aconteceu foi que os europeus começaram a pegar tudo que era da China ali, que a China meio que controlava, mas ainda existia a Coreia, que por um tempo continuou sob o domínio da China, O Japão, e nesse meio tempo aí, o Japão negociava muito com a Europa. Eles odiavam os cristãos, aquele coisa, mas eles negociavam pra caralho, sabiam fazer negócio. E o Japão cresceu. O que aconteceu? Que com o declínio da China, em 1895, a Coreia se declarou independente. Só que eles eram muito pobres ainda e muito mal estruturados. 10 anos depois que eles se declararam independentes da China, foram invadidos pelo Japão com a desculpa: vou colonizar esse lugar aí porque eu vou levar tecnologia pra eles, eles vão me dar todos os recursos deles, eu finjo que levo tecnologia pra eles, só escravizo e fodo todo mundo, exploro essa terra, era o que tava na moda na época, todo mundo tinha o seu pedacinho e o Japão queria o dele, que era o que tava sobrando ali, a Coreia. E aí, nesse tempo, eles foram colonizados praticamente até o final da Segunda Guerra, né, de 1910 até o final da Segunda Guerra. E é um período muito negro, né, na história da Coreia. E houve vários crimes de guerra, inclusive teve, acho que é o Tribunal de Tóquio, depois que tudo aconteceu, foi um dos julgamentos dos crimes de guerra que o Japão fez com a Coreia. Pra te ter uma ideia, eles tinham uma rede, todas as guriazinhas bonitinhas que nasciam, eles tinham uma rede de prostituição com o Japão. Entendeu? Tipo, de menor, de tudo. Vários crimes de guerra. Botaram fogo em biblioteca, que pra mim é uma coisa pior, uma das piores também. É uma sabotagem básica número 1. Fizeram todos os coreanos mudar o nome da língua coreana pra japonesa. Botaram fogo em roupa cultural. Tentaram realmente apagar a cultura da Coreia. Foi um troço... Olha, o Japão foi pau no cu pra caralho com a Coreia. Normal. E aí, no final da Segunda Guerra, né, quando tudo se resolveu, porque, lembrando, o Japão era do eixo, então ele ajudava o Bigode, né, ajudava o Hitler. Exatamente. Eles se fuderam e tiveram que devolver a Coreia. Tava no acordo de derrota. E naquele tempo, né, nós tínhamos duas potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e eles, resumindo muito, concordaram ali em dividir entre Sul e Norte, um ia apoiar um lado, o outro ia apoiar o outro. Passou o tempo, e em 1950 foi parte da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, porque lembrando, a Guerra Fria teve guerras. A Guerra Fria teve Vietnã, teve a Coreia... Teve uma coisa ou outra na África também, se eu não me engano. E eles dividiram entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Em 1950 aconteceu a guerra entre as Coreias, que foi os Estados Unidos patrocinando o lado do Sul e a União Soviética patrocinando o lado do Norte. Inclusive o Brasil foi convidado a participar. Mas o Brasil não pôde não, porque ele tinha que fazer uma festa de Réveillon. Exatamente, o Brasil falou qualquer coisa e não marcou presença, sabiamente. E foi uma guerra muito louca, porque foi a primeira guerra que teve uso de jato da Força Aérea. Tipo, até ali, em 1950, não existia jato. Então foram os primeiros jatos de guerra sendo posto em prática. Durou 3 anos a guerra e no final das contas fizeram um acordo de cessar fogo, o que não era um acordo de paz. Então até muita gente diz que eles estão em guerra até hoje, mas existem outras interpretações políticas sobre isso. Dali se começou as dinastias de ditadores lá na Coreia do Norte. A Coreia do Sul, nos anos 80, ali investiu pra caralho num capitalismo que era mais capitalista que o próprio Estados Unidos. E educação, né, mano? O segredo da Coreia do Sul foi educação. Enquanto a Coreia do Norte investia em militarismo, bomba nuclear, a Coreia do Sul também investia bastante em militarismo e tecnologia, mas também em educação, ir pra frente com parcerias com os Estados Unidos e tudo mais. Daí se surgiu toda a indústria do K-pop hoje em dia, é uma grande propaganda. Nossa senhora, não fala disso comigo não, Rô. Tem um lado histórico isso. O K-pop é uma grande propaganda Exatamente, pra retardado ficar pagando prova pra BTS. Eu gosto de Blackpink. Nossa senhora. Ninguém é perfeito, né? Não, mas isso aí pode ser outra discussão. Eu gosto da indústria de coisa de show, de clipe, de imagem, pá, eu acho louco as danças. E se faz sucesso com milhões de pessoas, mesmo que ela seja adolescente, eu acho isso interessante do ponto de vista... Por quê? Eu vou te falar, K-pop significa bandas de garotos
que foram pokémons que deram errado. E aí montam uma banda de K-pop. Isso é importante destacar, é uma indústria sinistra, é uma indústria apoiada pelo governo. Deixa eu te falar, o importante de destacar do K-pop é o seguinte, o K-pop é uma estratégia do governo sul-coreano de espalhar e criar uma imagem positiva global da Coreia. Claro. Que são os coreanos andrógeno, magrelinho, com aquelas calças chupa-coco, um fio de barba na cara eles não têm. Na verdade, eu tenho muita dó desses artistas, porque eles são semi-escravos do governo coreano. Os caras não têm tempo pra fazer nada da vida, é fazer o que tem que fazer, o que tá no plano que eles mandam eles fazer. Tem um documentário, velho, eu já vi esse documentário e dá raiva, véio. Por isso que eu tô falando aqui. O K-pop é uma grande máquina de extorquir os pop meninos do K-pop e vender a imagem positiva da Coreia do Sul. É a propaganda da Coreia do Sul. Agora vamos falar sobre a propaganda da Coreia do Norte. E aí o ouvinte decide qual que é o pior. Ah, pô, mas aí é a mesma coisa você falar assim, vamos falar da propaganda, sei lá, do Neymar e a propaganda do Zé Pretinho da esquina aqui de casa. Tá, mas no nosso contexto aí, temos a Coreia do Sul e a do Norte competindo como propaganda hoje em dia, né? Voltando ali um pouco pra história. É, mano, mas assim, é desleal, né? É a mesma coisa você pegar, sei lá, um time amador e pôr pra jogar contra o Real Madrid. Sim, também. Não tem como. Também acho. Eu acho que a guerra existe na teoria, mas na prática ela é uma risada. Não, e são alvos diferentes também. Mas eu digo a propaganda no sentido assim, a Coreia do Norte, ela bombardeia seus cidadãos com propaganda que o líder é semideus. Tu sabe que eu tava vendo um documentário sobre a Coreia do Norte, muito interessante, recente, que diz que esse novo líder, porque ele é um cara bem novo, ele assumiu... Kim Jong-un é o gordinho, é o cabuloso, o Majin Buu. Cabelo de rabanete. Majin Buu do Dragon Ball. Aí, diz que ele começou umas políticas de construir parque aquático, deixou que todo mundo pintasse as casas de cores, né? Uma cor que o governo escolhe, mas tipo, tá bem colorido as cidades agora. Tá com umas propagandas assim... somos a Coreia do Norte um lugar divertido pro cidadão. E o cidadão que nunca viu porra nenhuma, vê um parque aquático, ele acha que tá na Disneylândia infinita. É... E aí esse documentário mostra um pouquinho. Tá, é uma viagem. Mas isso aí é o que a gente fala, é o que eu sempre falo. A gente sempre discute muito isso, né? De como evoluir como pessoa, como evoluir como sociedade e tal. E o grande problema começa quando qualquer bebê que nasce, se a gente for muito frio na análise, ele nasceu num campo de trabalho forçado, mas remunerado. E o primeiro passo da vida desse bebê é entrar num programa escolar. Só o nome já te diz tudo, né? Vão te programar. É o mesmo que você tá dizendo aí com o tema da Coreia do Norte. É um programa, mano. Então a galera, como não conhece nada diferente, não tem nem como não comprar essa ideia. Eles estão programados para isso. O disco rígido tá vazio, você vai lá e põe o programa operacional que você quer. Mas daí também aparece lá que existe uma elite, né, que pode sair da Coreia, que são provavelmente os caras que já são mais leal ao governo, que provavelmente também são monitorados. E aí diz que uma das coisas que acontece lá dentro da Coreia do Norte é o tráfico de clipes de K-pop da Coreia do Sul. Então tu vê bem, passam por pendrive mesmo. Que desperdício de pendrive, né, mano? Tá, é triste a história dos K-popers, as coisas. Realmente tem muita coisa pra se falar sobre isso. Mas vamos superar isso aí, não vamos ficar discutindo essa porra. Vamos, isso é outra história. Pensa na peça pensa no K-pop como uma peça do War ali que tu vai movimentar, e é o que a Coreia do Sul faz com a Coreia do Norte, entendeu? Querendo ou não, um clipe de K-pop, cara, é uma coisa que um norte-coreano nunca viu na vida, é um monte de brilho, um monte de coisa, e umas pessoas bonitas, e é um negócio produzido, uma produção musical. Com certeza. Existe uma fórmula comercial de, sabe? Então aquilo ali é uma das coisas que faz os norte-coreanos ver como é fora. Essa galera que não sai do país e tudo mais.
Então diz que existe esse movimento de norte-coreanos traidores Tráfico de MP3. que trafica conteúdo, não só da Coreia do Sul, mas também dos Estados Unidos, trafica outro tipo de conteúdo pra dentro da Coreia do Norte pra mostrar pras pessoas como é fora, porque as pessoas não têm acesso legal a essas coisas. Então, assim, eles em vez de traficar droga, eles traficam clipes. Olha que A utopia. tu pode ser preso por ter um clipe. O mesmo acontece com a China, né? Por isso que a China lá não tem uma internet, lá é uma intranet, né? Lá não tem YouTube, não tem Facebook, não tem nada. Mas por que disso? Porque o que define e separa o ser humano de todo o reino animal é que o ser humano é o único animal utópico, onde as ideias realmente podem mudar tudo, né? Então você começa a ter acesso a esse tipo de informação, tanto na Coreia do Norte como na China, que também já está acontecendo, cria a utopia do estilo de vida ocidental, né? E todos querem. E para isso você precisa de mais dinheiro. E para isso você precisa, né, quebrar vários paradigmas para alcançar essa utopia. A Coreia do Norte tem seus dias contados, assim como a China. Só que a China tem uma capacidade de adaptação incrível, né, mano? Os caras já, por 1000 vezes durante a existência da China, já passaram, morreram e levantaram. A Coreia do Norte, veremos cenas do próximo capítulo. Eu vou te dizer que a China eu não espero ter vida o suficiente pra ver mudar, mas a Coreia do Norte eu acho que até eu morrer, eu espero morrer tarde, eu vou ver alguma coisa mudando lá. Não, com certeza, Roger, porque deixa eu te falar por que vai acontecer. Porque aquele gordinho com cabelo de cebola, ele é broxa, meu irmão. Que gordinho tá com os dias contados, ele vai morrer rapidinho, daqui 20 anos ele já bateu as botas e não tem nenhum herdeiro. E aí, meu irmão, a partir do momento que ele não tem herdeiro, vai ser cobra comendo cobra em busca do poder e acabou a Coreia do Norte, como a gente conhece hoje. Que gordo ali, velho, tem 25 anos que ele não vê a piroquinha dele. E ele acha que é Deus, então ele pode achar que engravidou ela só passando a mão, e aí o Ele guardinha tem o faz o zap-zap. serviço, e aí feito, entendeu? O gordinho tem o zap do anjo Gabriel pra ir lá engravidar o herdeiro, o menino Jesus Pokémon do Oi Puxado. Porque ele se acha semideus, as pessoas andando de bicicleta têm que descer pra olhar pras estátuas deles, não pode pedalar enquanto passar na frente de uma estátua. Já saiu notícia que ele estava espalhando que ele não tinha cu, que ele não fazia cocô, porque alguém tinha perguntado isso, umas viagens assim. Só pra fechar, então, a história da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, ela é infinita, cara. Não só a história como presente, mas eu acho que a Coreia do Norte hoje, prefiro acreditar, não vive uma situação sustentável e em algum momento dentro do meu tempo de vida eu vou ver o declínio disso aí. Mas vamos ver, né? Apostas da vida. Aí, deixa a minha aposta. Mais uma vez, o grande problema saiu dos planos da Casa Branca, né? Nos seus jogos de poder e destruição. E lembrando que eles estão no meio de vários grandes, né? Rússia, China, Estados Unidos, Exatamente. todo mundo mordendo. Mas beleza, pagamos a dívida do episódio passado. Foi difícil, não falei nem 25% de todo o conteúdo que eu gostaria, mas a gente tem que tocar o Quem barco. quiser aí, que tiver interessado mais saber alguma coisa e tal, né? O Google tá aí pra isso. Então bora pra primeira notícia da semana, conseguimos, vamos. Exato, a primeira notícia da semana, eu vou deixar aqui um grande abraço, um beijo pra minha mana, que tá lá em Lagoa Santa e pediu pra gente falar do grande tema do Brasil essa semana, que foi a festa do adulto Neymar, né? Que foi uma grande comoção nacional. Cara, eu ouvi falar sobre isso, eu queria saber sobre isso, só que tive preguiça de ir atrás disso. Por favor, me conta. O que aconteceu? Saiu aí, né? Porque o adulto Neymar, ele tá sempre debaixo dos holofotes. Então saiu aí um post, sei lá, nas redes sociais, que vazou uma festa que ele organizou, que supostamente começou com 500 pessoas, depois baixou para 250 e no final ele falou que foi 50. Mas isso aí, no final das contas, é irrelevante. Qual que eu acho que é a grande razão da comoção desse tema, né? É que, primeiro que a figura do adulto Neymar, ela no Brasil, ela transcende o que é um cidadão brasileiro, né? Ele é um avatar. O adulto Neymar é o sonho de grande parte dos brasileiros, não só pelo tema de ser um jogador de futebol,
mas muito mais também pelo estilo de vida e a percebida riqueza e luxúria que ele vive, né? Agora, se a gente parar pra pensar, sempre que a gente sair na rua do Brasil, no Brasil, você vai ver todas as características que causam raiva, pavor e horror nele, no seu cidadão brasileiro comum, né? Que acha que está acima das leis, que acha que está acima da sociedade em geral, que não respeita nada e quer ostentar e quer se mostrar uma coisa que ele só existe na cabeça dele, né? Então foi todo mundo muito forte contra ele, com razão, não tô tirando razão disso, mas né, assim, se usassem, o meu ponto é, se usassem toda essa revolta que existe em relação a ele, com todas as pessoas que é sabido que faz a mesma coisa que ele faz, com certeza o Brasil seria um país muito melhor de se viver. Mesmo. Eu acho que tu tá certo nisso, sem dúvidas, seria um Brasil muito melhor. Mas eu também vejo esse atirarem pedra no Neymar como uma espécie de educação em massa, entendeu? Por tentativa, pelo menos. Porque se ele tá na vitrine e ele é o exemplo de todo mundo, se ele se fuder, todo mundo vai perceber que ele se fudeu, vai ver por que ele se fudeu, porque ele foi escroto, tava fazendo uma festa de 500 pessoas, vamos dizer assim. Então eu vejo um lado positivo em pau no Neymar. E eu acho que ele recebe bem pra fazer esse papel também. Não, o problema do Neymar, mano, é que o cara, ele cresceu dentro de uma bolha, né? Ali é o que a gente comentou já em alguns episódios anteriores, que infelizmente a profissão jogador de futebol no Brasil, ela não existe, né? O jogador de futebol no Brasil, ele é boleiro, né? Então ele tem toda uma cultura ao redor dele, ele tem toda uma maneira de agir, todo um estilo de música que ele tem que escutar. É uma bolha que não corresponde com 0,001% da realidade de qualquer brasileiro. Mas o Neymar é gamer. O Neymar é gamer. O Neymar é tudo, meu irmão. O Neymar, ele é o semideus brasileiro. Ele tá sentado do lado de da Zeus. Anitta. De Zeus, Anitta e Kratos. O Neymar tá ali. Essa que é a liga dele, mano. E assim, nunca, assim, se o Neymar realmente... do Neymar Marketing, né? Não tomar tenência e virar gente, meu irmão. Ele nunca vai conseguir ter o título tão sonhado de o melhor jogador do mundo por ser um debilóide. Por viver na bolinha dele. Ele nunca ganhou o título melhor do mundo, né? Nem vai ganhar. Talento pra isso você tem, velho. O Neymar, claro, questão de talento, ele tá ali no Olimpo, com certeza. Não, e outra coisa, ele tinha que primeiro trabalhar na questão da inteligência emocional dele, né, velho? Mas é difícil, assim, eu não consigo nem fazer um exercício de imaginação como é ser Neymar, né, mano? O cara, ele não tem uma personalidade própria. Ele ali, primeiro, existem vários escalões de ordens que tem a seguir, né? Desde o pai ao clube, aos patrocinadores e tudo. Então, assim, o Neymar vai virar gente. Ele deve ter uma lista, assim, coisas que eu posso fazer. E aí ele faz o jogo em cima daquilo. Só que aí, às vezes, dá vontade de pular um pouquinho pro lado, né? Fazer uma festa com 500 pessoas. Não. Eu não sei. É complicado, é complicado. Não, velho. Assim, pra mim, o tema, ele é mais explicável se a gente parar pra pensar e comparar com... As pessoas vão dizer que estão no mesmo... nível dele ali, né? O Mbappé da vida, o Cristiano Ronaldo. O único retardado mental sem limite é Neymar, velho. Né? O cara não consegue realmente ver que... É do Brasil! É foda, não tem preparo nenhum, não tem uma bússola de princípios, nada. O cara não tem nada, meu irmão. Então realmente... é de se revoltar mesmo, né? Mas isso no Brasil é o normal. Né? Pois eu acho que ele poderia ser um exemplo melhor. Com certeza. Né? Porque tu vê tanta gente assim, ó, tu vê artistas, sei lá, fazendo umas movimentações inteligentes, sei lá, também... não, eu acho assim, mano, assim, o contraponto que eu vejo no Brasil, pra não ser muito negativo, né? Do Neymar, velho, é o Emicida, entendeu? Trabalho que aquele cara faz, apesar de eu não ser grande fã de rap, conheço quase nenhuma música dele, mas assim, o trabalho que ele faz pro Brasil a nível de ideologia é de tirar o chapéu, meu irmão.
Entendeu? O cara tá ali no nível, né, cultural, saiu da merda. Tem muitas analogias possíveis com um atleta do futebol que vai pro estrelato. Obviamente o MC dá nível nacional apenas, mas ele realmente contribui pra uma mudança positiva, velho. Então, assim, um cara desse que tinha que ser amigo de Neymar, entendeu? Pra poder falar com ele, ô Neymar, pô, você tá vacilando, meu irmão, dá uns toques nele, vamos fazer isso aqui, pá, né? Não, mas o Neymar é amigo daquele cara, em vez de ser amigo desse cara aí, o Neymar é amigo daquele cara que ficou famoso no TikTok falando, ei Jéssica, fingindo que Ah, é, tipo, não, pelo amor de sabe Deus, qual eu é? vou cortar meus pulsos na banheira, meu irmão, sei demais, Sabe, é um cara que ficou famoso, sabe qual é? É um Zé Bucetinha, É. um retardado também. Só pra contar, dar contexto aqui, a proposta É do Mário TikTok que ele desse... chama, né não? Mário TikTok, um trem assim. Acho que é Mário, não sei se é Jéssica ou Letícia que ele fala. Mas a proposta do TikTok dele é fazer uns vídeos fingindo que é namorado da câmera. Pra as guriazinhas poder se projetar, tá ligado? E achar que ele é namoradinho delas. Ó o tipo de vídeo que existe, cara. Quando me meu contaram Deus do isso, céu, eu viajei, desesperador. meu. E aí, acaba que um monte de gente acha isso muito engraçado. As pessoas que não são as guriazinhas que estão felizes com aquele vídeo, as outras pessoas acham engraçado, escroto, qualquer coisa. Aham. E esse cara bombou por causa desse tipo de vídeo que ele fazia. Porque era meio ridículo. E aí Neymar adorou. Não, daí aí o Neymar, aí as pessoas estavam atacando ele no Twitter e o Neymar fez algum post, tipo, defendendo o cara, mas também se autopromovendo, como sempre, né? Ele falou alguma coisa assim, eu sei como é ser atacado, não dê bola para ataques, acredite, sei lá, no seu Não é fácil profissionalismo. ser Neymar. É, deve ter sido até a imprensa dele que fez isso. Provavelmente foi a imprensa. E daí nessa movimentação aí, o Neymar protegeu o cara e convidou o cara pra dar rolê e não sei o que. Tamo virando fofoca, tamo virando podcast fofoca montanha. Não, mano, mas é triste, viu, mano? É simplesmente é isso, né? Assim, o problema da internet é esse, né? Deu a voz pra todo mundo e todo mundo diz qualquer imbecilidade possível. E o que ressona é isso, né, mano? Então, assim, eu acho que nós somos aqui, Roger, um movimento até de resistência, viu? Entendeu? Nós estamos aqui tentando jogar pra internet o que seja. Um pouco até de, sei lá, de ódio ao comum, né? Ao que é comum hoje em dia. Pra mim, um dos objetivos do nosso podcast é um pouco adicionar caos, trazendo umas notícias de lugar diferente, exatamente. com pontos de vista diferentes, porque caos na informação não é necessariamente ruim. Se tu tá vendo sempre a mesma emissora, aquela emissora tem algum controle sobre ti. Então é caos na informação. E a gente sempre tenta dar as fontes, sempre tenta, né? Ser o mais transparente possível, sempre aberto a receber crítica. Qualquer coisa, exato. Pra terminar as notícias, então, aqui minha mensagem pra você, Neymar. Vai se fuder, filha da puta. Você é um cara que eu admiro dentro das 4 linhas, mas você saiu dela, meu irmão. Você é um Zé dentro d'água, não sabe de porra nenhuma na vida. E seu futuro, deixa eu te contar. Seu futuro vai ser o seguinte, meu irmão. Você vai aposentar e você vai virar uma marionete de todos que puderem pagar o seu boneco. Abraço! Eu duvido que ele seja tão caótico quanto o Ronaldinho Gaúcho, que foi até preso em 2020 Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. No Paraguai. Ronaldinho Gaúcho é a epítome do brasileiro, meu irmão. Ronaldinho Gaúcho, eu respeito ele, meu irmão, porque apesar de ser um vagabundo, né, que é cara que realmente desperdiçou um talento único, pelo menos, meu irmão, ele tocou puteiro, entendeu? Ele não foi putinho de ninguém, ele foi bandido, ele foi preso, ele ganhou o campeonato do presídio no Paraguai jogando bola. Ele é um cara que realmente faz as merdas dele. Ô, meu, o Ronaldinho Gaúcho daria um belo documentário pro Netflix, né? Com certeza, não, e vai ter, é só questão de Fica tempo. a dica aí, Netflix, paga nós. Exatamente. Faz o Pix Netflix. Esse aí vai ser o nosso novo slogan, Roger. Faz um Pix Netflix. Boa. Demorou. Então é isso. Foda-se o Neymar. Então beleza, Roger. Qual que é a sua notícia hoje, mano? A minha notícia é sobre Cuba. Hoje nós estamos que estamos, hein? Hoje é Viva la Revolución. Então, Cuba declarou um reset em sua economia. Eles estão praticamente
tentando fazer engenhocas econômicas para ver se salvam a grande crise que está acontecendo lá, né, de alimento. O coronavírus veio para apertar o botão do turbo e o grande parceiro comercial deles, que é a Venezuela, que time, hein? Série Z. Tá em crise há muito tempo também e tá arrastando junto Cuba em muitos sentidos, países parceiros. O que é importante dessa notícia, no meu ponto de vista, é que é Cuba se propondo a fazer coisas capitalistas, vamos dizer assim, para tentar sobreviver. O que tem até uma ironia por trás disso, né? Só para ter uma ideia, eles equipararam o seu valor ao dólar, né? Então um dólar vão ser 24 pesos. Então vou lá, Roger, deixa eu te contar aqui que do negócio de Cuba. Como a gente estava falando antes, né? O que aconteceu com Cuba é muito parecido com o que a gente estava comentando que aconteceu na Coreia durante a Guerra Fria. Cuba, antes da Guerra Fria, mano, era um puteiro dos gringos, velho. Entendeu? Eles chegaram até a ponto de pôr cassino, começar a fazer uma mini Las Vegas na ilha de Cuba, porque Cuba, na verdade, está a 150 quilômetros de Miami. Tu já teve lá, Montanha? Em Cuba não, porque eu apesar de ser considerado socialista, eu sou totalmente contra viajar a Cuba. E eu te conto por quê. Todas as pessoas que eu já conheci aqui, principalmente na Europa, porque brasileiro, eu nunca conheci um brasileiro que foi para Cuba. Que vai para Cuba, vai com a ideia de fazer um zoológico humano, né? Vou lá ver como é que os pobres coitados cubanos vivem dirigindo seus carros dos anos 50 no modelo socialista totalmente falido. Mas tu falou que tu é considerado socialista ou tu falou Exatamente, aqui é, né, o típico que no Brasil eles falam socialista do iPhone, é comunista, e porra nenhuma. Tá, entendi, mas tu não te considera um socialista, só pra deixar claro. De jeito nenhum, se eu me considero alguma coisa, se eu tiver um dia que entrar pra um partido político, eu me alisto no partido político dos piratas. Essa é uma boa falar. Tu quer falar sobre isso ou tu quer... Eu vou rapidinho. O Partido dos Piratas, ele propõe uma revolução tecnológica na política, onde passaríamos a viver em uma democracia líquida, terminando as esferas do poder da democracia indireta, que é deputado e senador. E como fazer isso? Através do seu tão amado telefone celular. Por que hoje em dia eu preciso votar num deputado ladrão safado para carregar a minha voz e votar para mim, se eu mesmo posso votar em tudo que eu quiser, através do meu próprio celular? Se eu não tiver interesse político, que muita gente não tem, eu entendo, eu posso escolher qualquer pessoa para ter o meu poder de voto. Descentralizar a porra toda. Descentralizar a política. E escolher qualquer outra pessoa seria dar 2 cliques no teu telefone. É digital, tudo digitalmente. Exatamente. Esse é meu partido político, Roger. A questão de direita e esquerda, como nós já falamos aqui várias vezes, é apenas uma distração. Não, a distração dos detentores do poder econômico, né? Que é 1%. Esse vai ser sempre o meu mantra. Não vai mudar, pode chamar de chato, lero-lero, eu não importa. Não, eu adoro o teu mantra, E eu queria até adicionar a informação dizendo que já teve governos que o partido, vamos dizer assim, o partido pirata já foi eleito em alguns lugares. A prefeitura de Berlim, por exemplo. A prefeitura de Berlim, por exemplo, olha só. Isso foi, mas fizeram um trabalho pífio. Por quê? Porque a mudança que o partido pirata propõe, ela é estrutural, e você não consegue pôr essa mudança dentro de uma prefeitura. Entendi. É limitado demais a esfera do poder de uma prefeitura para a proposta dele. Não existe como você adaptar essa forma de trabalhar dentro do que já existe, você tem que começar do zero. Então, a única maneira dessa metodologia da democracia líquida ser verdadeira e causar a mudança que ela pode causar vai ser começando, muito provavelmente, de uma comunidade alternativa, e dali ela vai crescendo, porque você já vai ter ali todo um espaço para aprender com os erros, melhorar e tal, né? Um desenvolvimento de produto tecnológico tal e qual o mercado privado conhece. Nada menos que isso, né? No Brasil, foi criado, eu era parte do Partido dos Piratas do Brasil. Tu já foi parte desse partido? Tu não seria parte, tu já foi. Já fui e não continuo sendo porque o partido quebrou.
Mas, enfim, é uma ideia muito avançada para o seu tempo também, infelizmente, né? A tecnologia já existe, mas em termos das pessoas avançar com a cabeça e ter acesso e estar familiar à tecnologia, principalmente. A gente não para pensar nisso, mas um monte de gente só conhece a internet pelo celular, não sabe que tem outras coisas. Exatamente. Exatamente. Então é isso. E quem tem celular, né? Que muita gente pode não ter celular Nem tem. também. Mas então, voltando ao assunto principal que é Cuba. Eu acho que uma notícia positiva, provavelmente no exercício aqui de adivinhação do futuro, vai voltar o que era antes, mais uma putinha americana. Isso é o futuro de Cuba, meu irmão, entendeu? Até porque É isso que está se grande desenhando. grande parte da população já mora lá, tiveram que sair corrido do Fidel Castro. Uma coisa que me incomoda muito é a pagação de pau que Che Guevara virou um ícone pop, como se fosse o revolucionário. Che Guevara foi um grande vagabundo, na verdade, né? Admiro o poder da ideologia dele e tal, mas matou, era homofóbico e tal. Não tem nada de heróico Já falamos nesse podcast que Maradona tinha uma tatuagem do Che Guevara. Che Guevara, exatamente. Então, assim, a representação da resistência do ícone pop Che Guevara, beleza, lindo. Mas ela não é historicamente apurada, né? Como muitas outras coisas não são também. Eu acho que o grande tema da sociedade moderna é essa, né, mano? A gente compra tudo muito facilmente, sem parar para refletir, indagar e se aprofundar. Então, Cuba, bacana, parabéns. Eu acho que para a sociedade, de certa maneira, vai ser bom, porque, né, o Super Putin abandonou eles. A Rússia abandonaram tanto a Venezuela como Cuba, todos os países que eles convenceram na época da Guerra Fria a fazer parte do movimento comunista se fuderam, né? A China olha pro lado e fala: chupa essa manga você, meu filho, que eu não quero nada a não ser seus recursos naturais. E se fuderam, mano. Assim, existem coisas boas, obviamente, toda que a gente já viu, educação, medicina, tá, pô, bacana. Mas eu não queria ter nascido cubano, não, viu? Entre nascer brasileiro fudido e cubano fudido, eu escolho ainda ser brasileiro fudido. Mas toda a vida, toda a vida. Até porque, Cuba, eu tava vendo no comentário sobre lá esse tempo, e diz que não chega peça de carro, cara. Por isso que os carros Não são chega velhos. nada, Não pô. chega carro. Os carros são da década, sei lá eu qual década. 50. 50. E o que o turista acha que é parte da magia, na verdade, para pra pensar, se tu morasse num lugar que não chega peça de porra nenhuma, todo mundo quer só te boicotar porque, sei lá, os Estados Unidos, Olha, pau no cu, boicotando. Fala um negócio, meu. Cuba é a romantização da pobreza, entendeu? É a romantização do sofrimento alheio. Então, os turistas vão lá. Igual tá falando, eu não consigo pensar num brasileiro que foi a Cuba. Não conheço ninguém. E provavelmente os que vão são da classe super alta, que vão lá também fazer turismo do zoológico da pobreza humana, né? Vai lá, ai que bacana. Bacana o cacete, meu irmão. Neguinho lá tá comendo porco, achando que tá comendo picanha. Não, eu vi esse documentário que eu tava vendo, ele era sobre surf, cara. Os caras foram lá surfar numas praias, daí contrataram os surfistas nativos, enfim, pra levar eles nos lugares legais e tudo mais, e o documentário era isso. Só que, os surfistas nativos, que era o ponto de referência pra ser os caras que ajudaram no documentário, tinham 6 pranchas pra 100 pessoas. Tu tinha que, pra ser surfista lá, tu tem que bucar a tua prancha, cara. Tem que ser parceiro lá do grupo, tipo um clube do surf. E ninguém tem sua prancha, entendeu? E aí, e eles tinham 6 pranchas, um negócio assim. Daí, quando a galera do documentário foi embora, deixaram todas as pranchas pra eles. Tu não tem ideia da felicidade dessa galera que recebeu eles, cara. Porque eles mais que duplicaram as pranchas dele do dia pra noite e ia poder ter mais gente surfando. Aí tu não pode ser surfista lá, cara. Tipo, e as pranchas tudo fodidas, cheias de remendo do que eles mesmos faziam. Pô, surfista é o de menos, meu irmão. Os caras não podem comer 3 vezes no dia, igual a gente come. Não, pelo amor de Deus, não me interpreta mal. Mas isso ainda é um exemplo de um tipo de coisa pra mostrar o quão fechado eles são, quão bosta deve ser a vida lá, né? Não, o que mostra, Roger, é o que a gente sempre soube, né, mano?
A ideologia do comunismo e do socialismo não tem nada de errado com ela. Na verdade, ela é linda, maravilhosa, senão não ia ter o sucesso que Ela teve. é utópica demais pra ser real. Exatamente. O problema está na execução, porque desde que o homem é homem, se a gente voltar na história da humanidade, desde o tempo do Paleolítico, a grande parte das sociedades já existia hierarquia. E o comunismo respeita esse lado da biologia humana, das hierarquias do estado social, que está também no reino animal. Concordo muito com isso. E pra mim a diferença do, vamos dizer assim, do que foi a União Soviética, o comunismo e o capitalismo, que foi os americanos, foi que no comunismo o cara não tinha nem chance de escalar na escala do poder. Nada. E no exato. capitalismo, não estou dizendo que todo mundo tem de fato uma chance, mas pelo menos ele ilude que tem. E alguns Exato. têm, e alguns de fato têm. A grande maioria é só uma ilusão. Mas isso funciona muito melhor com a nossa natureza, que é o que tu tá descrevendo. Exatamente, exatamente. Mas é isso, mano. A gente sabe que a coisa agora, acho que pra Cuba só pode melhorar. E aí, um dia, se Cuba virar Las Vegas de verdade, nós passamos lá. É, mas eu vou te dizer que eu tenho curiosidade. Um dia eu vou passar por lá. Mas tem um monte de lugar Vai na lá frente. aprender a bailar uma salsa, papita. Mas tem bastante país que eu quero visitar na frente, então dá um tempo aí deles melhorar, sei lá. Se capitalizarem. A última notícia, meu irmão, essa vai ser polêmica, por isso que ela é a última. Essa semana, nossos queridos hermanos argentinos legalizaram o aborto. E aí sai o nosso querido pau no rabo, Jair pau no rabo, com o discurso que ele é pró-vida. Que no Brasil isso jamais aconteceria. Eu não tinha visto, ele falou isso? O Bolsonaro falou isso? Lógico, né? Vai deixar passar? Se posicionou. Podia ficar quieto, né? Perde a chance de ficar quieto, né? É isso que eu Não fico tem louco. jeito. Não tem jeito. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, o aborto, meu irmão, o que o pessoal tem que entender é que não é que a lei do aborto existe, é legalizada, que a mulher fica grávida, ela tem que abortar, não. Ela vai abortar se ela quiser, né? Então, assim, na verdade, você está empoderando as mulheres. E o cara que é pró-vida, igual ele fala que ele é pró-vida, ele tá sendo anti-mulher. Mas isso não é nada novo para o nosso querido presidente, né? Você tá tirando o poder de decisão da mão delas. Então, assim, o cara que é pró-vida, na verdade, ele tem que ser pró-vida desde 1 bilhão de anos atrás. Que a vida, ela não para, ela é imparável, ela vai continuar de qualquer maneira, ela começou e ela não tem fim. Agora, falar um negócio desse, mano, é putaria, né? Porque você fala, então beleza, nós somos pró-vida, primeiro nós vamos ter que decidir quanto que é vida, porque se a gente entrar na coisa técnica da biologia e da ciência, toda vez que o companheiro toca uma bronha, ele tá sendo um genocida de bilhões de seres humanos, né? E aí, o menino na adolescência ali dos 13 aos 15 anos, ele comete 1 trilhão de assassinatos ao dia. Já começamos aí muito mal. Agora, o que me deixa injuriado nesse argumento é o seguinte. Beleza, então o aborto é ilegal, não importa se a mulher foi estuprada, o filho tem que nascer. Agora, senhor, querido presidente, quem que vai tomar conta desse menino? Qual que é a resposta dele, Roger? Não sei, vou O menino Jesus! Quem mais seria? Nosso personagem favorito desse podcast. Quem mais seria que vai tomar conta dos meninos? Ele não falou isso, abortados? mas ele falou que a igreja. Não, mas não falou, mas toda a bancada evangélica, que todo. Isso não é só no Brasil, Eu não. quero ver quantos dessa bancada tem filho adotado. Quero ver. Nenhum, pô, nenhum, Rod, nenhum. Isso aí transcende o Brasil, meu irmão. Todo o pessoal que é conservador, que vai contra o aborto, é isso. Vai, quando nasceu o menino Jesus toma conta. É uma forma, na matemática deles fecha, mas na prática é Exatamente. complicado afirmar isso, né? Eu acho que assim, ó, eu me posicionei, porque pra mim o grande desafio de tu te posicionar se tu é pró ou contra o aborto inicial, quando tá pensando, todo mundo em algum momento tem que pensar sobre isso. Quando eu tava me perguntando sobre isso, eu fui ler, fui entender, e aí eu vi que o grande desafio é entender quando que começa a vida, que nem tu falou,
uma bronha ali que o cara vai e tá fazendo genocídio porque tá, sei lá, a pessoa tá se masturbando, tá fazendo genocídio. E aí eu acho que não, né? Pelo amor de Deus. Aí foi indo, e o ponto onde eu parei, a partir daqui eu acho que é vida, a partir daqui eu acho que é um assassinato, vamos dizer assim, o que os outros argumentam, tá ligado? E seria o quê? 5 Foi, meses? não sei o número preciso, mas eu sei que tem uma data que começa a ter atividade cerebral Ok. no feto. Aham. E pra mim, tá, se tem atividade cerebral, começou a ser uma vida. É o ponto onde eu defini que a vida começa. Pra mim, não sou dono da verdade, cada um tem sua Exato. resposta, mas eu, assim, ó, enquanto não tiver atividade cerebral no processo de gravidez, eu acho que é mais do que direito da mulher ter controle sobre o seu próprio corpo. Com certeza. Então, foi aí que eu me posicionei. E isso já mudaria muita coisa. Porque, lembrando, gente, aborto acontece no Brasil. Não deixa de acontecer Tá porque é doido, ilegal. acontece no açougue do Sozé, meu Não filho. vamos ser hipócrita. Já soube de caso que foi muito. Foi assim, decidir fazer na sexta e terça, segunda-feira ter resolvido. Entendeu? Só que isso traz, como todas as proibições, traz um mercado negro, que não é fiscalizado, que não, Exato. muitas vezes não é nem feito por médico. E aí tu só de. O que acontece? O evento aborto não deixa de acontecer na sociedade, mas tu diminui a qualidade do tratamento sobre ele. Tu praticamente varre poeira pra debaixo do tapete. Olha, tô completamente de acordo, mas esse assunto ele é tão complicado, meu irmão, que agora eu vou tocar aqui, eu vou botar um dedo mais na ferida, agora eu vou botar o segundo dedo. Então, beleza, vamos dizer que a escolha, né, vamos dizer que a Argentina ganhou mesmo, e aí no Brasil, teoricamente, um dia o aborto chega a ser legal e tal. Aí vem a segunda parte do problema. Fala, beleza, então né, a máxima do feminismo é meu corpo, minha decisão. Beleza, até aí eu vou com você. Aliás, vamos fazer um disclaimer aqui que nós somos homens, a gente talvez não esteja no nosso lugar de fala, então qualquer Exato, pessoa pode mandar qualquer contra-argumento pra nós. exato. Aí vamos agora na posição de caba macho. Vamos dizer que eu quero a segunda parte do problema. Vamos dizer que eu engravidei uma menina aí do nada, e aí ela chega pra mim e me dá a notícia: estou grávida de você. Primeira parte do problema: será que é meu? Beleza. Passamos dessa parte e o que eu vou ter que falar? Nada. Não vou ter que falar nada, né? Então, a única coisa que me resta é falar é assim, o que você quer fazer? Ela fala assim, eu vou ter o menino, ou eu vou, né, entre aspas, matar o bebê. Só que o homem, na discussão do aborto, não tem nada que dizer, mas isso também é um erro, porque necessitam dois para fazer um. Então, assim, o que sobra, o que a gente vê de maneira real e muito que acontece? Abandono, né? Então o cara fala assim, beleza, você quer ter um menino? Eu não quero pagar a pensão. Então qual que é o desequilíbrio aí? A mulher, vamos dizer, tem o poder de matar e o homem tem o poder de abandonar. E é o que a gente vê na vida real acontecendo 1 zilhão de vezes por dia. Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu acho que vem muito de acordo com a proposta do nome até do podcast, do Podescrer, é exatamente tentar não desconstruir o negócio todo, mas tentar englobar o máximo possíveis de variáveis nos temas, né? E aí são tipo caso. Então, se o discurso não englobar todo mundo, o aborto vai ser o que sempre foi, uma discussão sem fim, polêmica e não vai pra lado nenhum. Uma vez eu vi que parece que tem 90% de mães solteiras para 10% de pais solteiros. Mano, é cabuloso o negócio, entendeu? Você tá doido. Não, e vivemos aqui. Isso é tão verdade, Roger, que vivemos talvez em um tempo que se poderia definir como um grande pilar da sociedade moderna, é exatamente isso: filhos e filhas de mães solteiras. Por que você acha que isso é tão odiada menosfera, né, que chama agora na internet, que é o discurso de ódio dos MGTOW, dos Red Pill e não sei o que, o cambada de uns mongoloides? Mas é isso, velho, a falta da figura masculina nos filhos da mãe solteira. Então os caras que são, vamos dizer, héteros e estão totalmente confusos e sem saber de onde buscar um exemplo desse ritual de transcendência da masculinidade, né, mano? É difícil
uns cidadãos jovens. Não, até em todo o processo de carinho de pai, é diferente de carinho de mãe, o relacionamento, a natureza, isso é parte da natureza de novo, né? Que Não, Roger, mas eu acho que é muito mais que isso, velho. Até um pai que não presta te ensina através dos erros do que não fazer. O que é muito melhor você saber o que você não tem que fazer do que você não saber o que você tem que fazer de qualquer maneira. Porque pelo menos sabendo o que você não tem que fazer, sua chance de acerto já melhora muito. entendi. Não, é isso aí. Então é isso, mano. Aborto, eu acho que nós concordamos que sim, É. né? Legalize. Tudo que for para poder empoderar as pessoas na questão da liberdade, eu totalmente a favor mesmo. Não, e aqui, ó, só pra deixar claro, nós estamos falando singularmente de aborto. A gente não tá concordando com tudo que tá acontecendo na Argentina, porque não sei se, Exato. não sei se só para atualizar, na Argentina hoje, em 2021, começamos agora, tu não pode ir de um estado pro outro sem pedir autorização do governo. As pessoas não estão tendo livre movimentação lá, tá acontecendo várias coisas. Mas a gente tá falando só do caso aborto, tá? Não estamos falando de Exato, nenhum exato, tipo de é. governo, nada. Não, Roger, agora, só pra terminar aqui, pondo o prego final no caixão, mano. Qual que é o problema, voltando aqui na coisa, falar comunistas, é de direita, de esquerda e tal. Os dois são iguais no mesmo sentido de que, a partir do momento que você toma essa posição e você defende, você se transforma nessa pessoa, né, na sua cabeça, eu sou de direita, eu sou de esquerda, na verdade o que os dois lados estão tentando alcançar é sinalizar uma superioridade moral, entendeu? Meus princípios são melhores que o seu. Eu sou a favor de ABC e sou contra CID e você é uma idiotice sem tamanho, meu, entendeu? Porque não existe isso. Qualquer pessoa que eu conheço nessa vida, meu irmão, que começa a me falar que ele defende tal princípio, eu já falo, mano, valeu, um grande abraço. Eu defendo a puta loucura, meu irmão. Eu defendo o caos cósmico. É isso que eu defendo, entendeu? É o paradoxo da caixa de bombom lá que eu já falei, né? Exatamente. Isso a gente hoje em dia é a grande desgraça do mundo, né, mano? Todo mundo quer ser a Madre Teresa através da internet. É cambada de... tem base, não. Beleza, galera. Então vamos encerrando nossa conversa de hoje, nosso episódio 11. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Não se esqueça de compartilhar. Olha, compartilhar é o melhor presente de Natal que a gente não pediu, mas está pedindo agora. Do que a gente falou hoje, Monte? Pô, hoje foi bacana. Hoje nós falamos, né? Os ganchos foram o calendário gregoriano e os maias druidas. Já logo Coreia do Norte e do Sul. Onde fizemos um parênteses pro jiu-jitsu aí, que eu não sei o que eu vou fazer com ele, não sei. E falamos do adulto Neymar e sua festa demoníaca em tempos do Coronga. E depois a gente comentou sobre a reforma econômica em Cuba. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba, seu socialista vagabundo! E, bueno, pra finalizar, foi o tema do aborto na Argentina, né? E isso. Semana que vem... E é isso aí. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente sabe que o mundo nunca nos deixará sem temas para comentar. E, por favor, nos perdoe se a gente atrasar ou ter algum errinho de gravação. Pode mandar mensagem. Episódio passado eu deixei uma coisinha pra trás, porque eu tô no Brasil, viajando, correria aqui, festas de finais de ano e tudo mais. Então, por favor, vou pedir pra nossa audiência de 10 ouvintes. Crescemos mais um, Montanha. Tamo com 10. Menino. Daqui, Roger, daqui 150 anos, mano, nós vamos ter 200 ouvintes. Mas já pensou, falar pra 200 ouvintes, é um avião inteiro lotado. Exatamente, tomara que não caia. Não. Mas é isso aí, então, por favor, perdoa alguma gafe que venha a ocorrer durante esse período meu de férias aqui. Aproveitar que somos poucos aí pra pedir esse carinho, essa compreensão. Beleza, Roger. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, Lin. Ei, K-pop, vai tomar no cu. Pô, é bom, cara. O podcast, o Pode Escrever.